Capítulo 116. Iam casar? Mas como é, então, que Maria Benedita era Maria Benedita que casava com Carlos Maria? Mas então Carlos Maria compreendia agora. Era tudo engano, confusão. O que parecia ser com uma pessoa era com outra. E aí está como a gente pode chegar à calúnia e ao crime. Assim reflexionava Rubião, saindo para a sala de jantar, onde os copeiros adereçavam a mesa da ceia, e continuou andando ao comprido da sala. Ora vejam, e o Palha queria justamente casar-me com a prima, mal sabendo que o destino lhe guardava outro noivo. Não é feio, rapaz, é muito mais bonito que ela. Ao pé de Sofia, Maria Benedita vale pouco ou nada, mas a simpatia é assim mesmo. Casam-se e breve. Será de estrondo o casamento? Deve ser. O Palha vive agora um pouco melhor. E Rubião lançava os olhos aos móveis, porcelanas, cristais, reposteiros. Há de ser de estrondo. E depois o noivo é rico. Rubião pensou na carruagem e nos cavalos que levaria. Tinha visto uma parelha soberba no engenho velho. Dias antes, que estava mesmo ao pintar. Ia fazer a encomenda de outra assim, fosse por que preço. Tinha também de presentear a noiva. Ao pensar nela, viu-a entrar na sala. "Prima Sofia, onde está?" perguntou ela ao Rubião. "Não sei, esteve aqui há pouco." E como a visse disposta a ir adiante, pediu-lhe uma palavra, e que se não zangasse. Maria Benedita esperou. Ele, sem hesitação, deu-lhe os parabéns. Sabia que ia casar. Maria Benedita ficou muito vermelha e murmurou que não divulgasse nada. Não havia então nenhum criado ali. Rubião pegou-lhe na mão e fechou-a entre as suas. "Eu sou da casa", disse. "A senhora merece ser feliz e espero que seja." Um pouco assustada, Maria Benedita puxou a mão e libertou-a. Mas, para o não aborrecer, sorriu. Não era preciso tanto. Ele estava encantado. Sabemos que a moça não era bonita, pois estava linda à força da felicidade. A natureza parecia haver posto nela as suas mais finas ideias. Sorrindo igualmente, Rubião continuou. "Foi sua prima que me disse. Recomendou-me segredo. Não direi nada antes do tempo. Mas que tem que diga a senhora? A senhora é boa e merece tudo. Não é preciso esconder os olhos. Casar não é vergonha. Vamos lá, levante a cabeça e ria." Maria Benedita pôs nele os olhos radiantes. "Isso!" aplaudiu Rubião. "Que mal há em confessar a um amigo? Deixe-me dizer-lhe a verdade. Creio que a senhora será feliz, mas admito que ele ainda será mais feliz, não? Verá se não é verdade. Ele mesmo lhe há de dizer o que sentir. E se for sincero, a senhora reconhecerá que eu estou apenas profetizando. Bem sei que não tem balança para medir os sentimentos. Enfim, o que eu quero dizer é que a senhora é uma linda e boa criatura. Vá-se embora. Se não fico dizendo verdades e a senhora está corando muito." De fato, Maria Benedita corava de gosto, ouvindo a linguagem de Rubião. Em casa achara aquiescência, nada mais. O próprio Carlos Maria não era assim, terno. Gostava dela com circunspecção. Falava-lhe da felicidade conjugal, como de uma taxa que ia receber do destino. Pagamento devido, integral e certo. Também não era preciso que a tratasse de outro modo, para que ela o adorasse sobre todas as coisas deste mundo. Rubião repetiu a despedida e ficou a olhar para ela, como para uma filha. Viu-a ir assim, atravessar a sala, viva e satisfeita, tão diversa do que achara em outros tempos, a desaparecer por uma das portas. Não pôde reter esta palavra. Linda e boa criatura. Capítulo 117. A história do casamento de Maria Benedita é curta.
E posto Sofia a ache vulgar, vale a pena dizê-la. Fique desde já admito que, se não fosse a epidemia das Alagoas, talvez não chegasse a haver casamento, donde se conclui que as catástrofes são úteis e até necessárias. Sobejam exemplos, mas basta um contozinho que ouvi em criança, e que aqui lhes dou em 2 linhas. Era uma vez uma choupana que ardia na estrada. A dona, um triste mulambo de mulher, chorava o seu desastre, a poucos passos, sentada no chão. Senão quando ia passar um homem ébrio, viu o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela. É minha, sim, meu senhor. É tudo o que eu possuía neste mundo. Dá-me então licença que acenda ali o meu charuto? O padre que me contou isto certamente emendou o texto original. Não é preciso estar embriagado para acender um charuto nas misérias alheias. Bom padre Chagas. Chamava-se Chagas. Padre mais que bom, que assim me incutiste por muitos anos essa ideia consoladora de que ninguém em seu juízo faz render o mal dos outros, não contando o respeito que aquele bêbado tinha ao princípio da propriedade, a ponto de não acender o charuto sem pedir licença à dona das ruínas. Tudo ideias consoladoras. Bom padre Chagas. Capítulo 118. Adeus, padre Chagas. Vou à história do casamento, que Maria Benedita gostava de Carlos Maria, é coisa vista ou pressentida, desde aquele baile da Rua dos Arcos, em que ele e Sofia valsaram tanto. Vimo-la na manhã seguinte, pronta a ir para a roça. A prima apaziguou-a com a promessa de que lhe estava arranjando um noivo. Maria Benedita cuidou que era o valsista da véspera e ficou esperando. Não lhe confessou nada. Por vergonha, a princípio, e depois por lhe não fazer perder o efeito da novidade, quando Sofia houvesse de descobrir o nome da pessoa. Se confessasse desde logo, podia acontecer também que a outra afrouxasse na tarefa. E lá se perdia a causa. Não façamos caso disto. São pequenos cálculos de moça. Sobreveio a epidemia das Alagoas. Sofia organizou a comissão, que trouxe novas relações à família Palha, incluída entre as senhoras que formavam uma das subcomissões. Maria Benedita trabalhou com todas, mas granjeou, em especial, a estima de uma delas, Dona Fernanda, esposa de um deputado. Dona Fernanda tinha pouco mais de 30 anos, era jovial, expansiva, corada e robusta. Nascera em Porto Alegre, casara com um bacharel das Alagoas, deputado agora por outra província, e, segundo corria, prestes a ser ministro de Estado. A naturalidade do marido foi o pretexto para metê-la na comissão. E bem acertado foi, porque ela pedia como quem manda. Não tinha acanhamento, nem admitia recusa. Carlos Maria, que era seu primo, foi visitá-la logo que ela chegou ao Rio de Janeiro. Achou-a mais formosa ainda que em 1865, último ano em que a vira, e talvez fosse verdade. Concluiu que o ar do sul era feito para enrijar as pessoas, duplicar-lhe as graças, e prometeu ir lá, acabar os seus dias. Vamos para lá, que lhe arranjarei casamento, disse ela. Conheço uma moça de Pelotas, que é um biju, e só casa com um moço da corte. Comigo, naturalmente? Da corte e de olhos grandes. Olhe que não estou brincando. É uma guasca, de primeira ordem. Tenho aqui o retrato dela. Dona Fernanda abriu o álbum e mostrou o retrato da pessoa. Não é feia, concordou ele. Só? Sim, é bonita. Onde é que você bota os seus chinelos velhos, primo? Carlos Maria sorriu sem responder. Não gostou da expressão. Quis passar a outro assunto, mas Dona Fernanda tornou ao casamento da amiga de Pelotas. Mirava o retrato, coloria-o de palavra, dizendo como eram os olhos, os cabelos, a tez.
E depois fez uma pequena biografia de Sonora. Tinha este bonito nome. O padre que a batizou hesitou em dar-lhe, apesar do respeito e influência do pai da menina, rico estancieiro. Mas afinal cedeu, considerando que as virtudes da pessoa podiam levar o nome ao rol dos santos. Crê que ela vá ao rol dos santos? Perguntou Carlos Maria. Se casar com você, creio. Não me explica nada. Casando com o diabo sucederá a mesma coisa, e com mais certeza por causa do martírio. Santa Sonora. Não é feio o nome. Responde bem ao sentido. Santa Sonora. Em todo caso, prima, você tem raça de judeu. Cale-se, interrompeu ela. Recusa então a minha guasca? Continuou indo pôr o álbum no seu lugar. Não recuso. Deixe-me ir indo com o meu celibato, que é meio caminho do céu. Dona Fernanda soltou uma gargalhada. Deus de misericórdia! Você acredita mesmo que vai para o céu? Já cá estou, há 20 minutos. Pois que é esta sala tranquila, fresca, tão longe da gente que anda lá fora? Aqui conversamos os dois sem ouvir blasfêmias, sem aturar espíritos aleijados, tísicos, escrofulosos, insuportáveis, o próprio inferno em suma. Aqui é o céu, ou um pedaço do céu, uma vez que nós cabemos nele. Vale pelo infinito. Conversamos de Santa Sonora, de São Carlos Maria e de Santa Fernanda, que, para contrastar com São Gonçalo, fez-se casamenteira das moças. Onde é que há outro céu como este? Em Pelotas. Pelotas fica tão longe, suspirou ele, estendendo as pernas e pondo os olhos no lustre da sala. Está bom. É só a primeira investida. Darei outras, até você acabar de querer. Carlos Maria sorriu e olhou para as borlas caídas do cordão de seda que ela trazia à cintura, atado por um laço frouxo, ou para ver as borlas, ou para notar a gentileza do corpo. Viu bem, ainda uma vez, que a prima era uma bela criatura. A plástica levou-lhe os olhos. O respeito os desviou, mas não foi só a amizade que o fez demorar ainda ali, e o trouxe novamente àquela casa. Carlos Maria amava a conversação das mulheres, tanto quanto, em geral, aborrecia a dos homens. Achava os homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais. As mulheres, ao contrário, não eram grosseiras nem declamadoras, nem pesadas. A vaidade nelas ficava bem, e alguns defeitos não lhes iam mal. Tinham, ao demais, a graça e a meiguice do sexo. Das mais insignificantes, pensava ele, há sempre alguma coisa que extrair. Quando as achava insípidas ou estúpidas, tinha para si que eram homens mal acabados. Entretanto, as relações de Dona Fernanda e Maria Benedita iam se estreitando. Esta, além de acanhada, andava triste por aquele tempo. Foi justamente a disparidade de caráter e de situação que as prendeu uma à outra. Dona Fernanda possuía em larga escala a qualidade da simpatia. Amava os fracos e os tristes pela necessidade de os fazer ledos e corajosos. Contavam-se dela muitos atos de piedade e dedicação. A senhora que tem? Perguntou ela um dia à amiguinha. Quase nunca ri, anda sempre com os olhos espantados, pensando. Maria Benedita respondeu que não tinha nada, que era o seu modo, e sorria dizendo isto por simples condescendência. Aludiu à perda da mãe como uma das causas de suas melancolias. Dona Fernanda entrou a levá-la a toda parte, a trazê-la para jantar, a dar-lhe lugar no camarote, se ia ao teatro, e graças a isso e ao seu gênio galhofeiro, sacudiu da alma da moça os corvos aborrecidos que lá avoejavam. Costume e afeição depressa as fizeram íntimas. Não obstante, Maria Benedita continuou a calar o seu mistério.
Seja qual for o mistério, pensou um dia Dona Fernanda, acho que o melhor é casá-la com Carlos Maria. A sonora que espere. Você precisa casar, Maria Benedita, disse-lhe dali a 2 dias de manhã, na chácara, em Mata-Cavalos. Maria Benedita tinha ido ao teatro com ela e passara lá a noite. Não quero estremecimentos. Precisa casar e há de casar. Desde anteontem que estou para lhe dizer isto, mas estas coisas conversadas em sala ou na rua não têm força. Aqui na chácara é diferente. E se você tem ânimo de trepar comigo um pedaço do morro, então é que ficaremos bem. Vamos? Está fazendo calor. É mais poético, menina. Ah, carioca sem sangue. Vocês só têm água nas veias. Pois fiquemos aqui neste banco. Sente-se. Assim eu fico aqui ao pé, armada para tudo. Casa ou morre. Não me replique, você não é feliz, continuou mudando o tom. Por mais que faça, eu vejo que você passa a vida sem gosto. Venha cá, diga-me com franqueza. Tem inclinação a alguém? Se tem, confesse que eu mando procurar a pessoa. Não tenho. Não? Pois é justamente o que nos serve. Não precisa pôr escritos no coração. Conheço um bom inquilino. Maria Benedita voltou-se de todo para ela, com os lábios entreabertos e os olhos escancarados. Parecia recear da proposta ou ansiar por ela. Dona Fernanda, não atinando com o verdadeiro estado da amiga, pegou-lhe na mão primeiro e pediu que lhe dissesse tudo. De força que amava alguém, era claro. Via-se-lhe nos olhos, cumpria confessá-lo. Instava, rogava, intimaria, se preciso fosse. A mão de Maria Benedita esfriara. Os olhos cavavam o chão, e por alguns instantes nenhuma delas disse nada. Vamos, fale, repetiu Dona Fernanda. Não tenho o que dizer. Dona Fernanda fazia gestos de incredulidade. Apertava-a cada vez mais. Passou-lhe a mão pela cintura e ligou-a muito a si. Disse-lhe baixinho dentro do ouvido que era como se fosse sua própria mãe, e beijava-a na face, na orelha, na nuca. Encostava-lhe a cabeça ao ombro, acarinhava-a com a outra mão. Tudo, tudo, queria saber tudo. Se o namorado estava na lua, mandaria buscá-lo à lua. Fosse onde fosse, exceto no cemitério. Mas se estivesse no cemitério, dar-lhe-ia outro muito melhor que faria esquecer o primeiro em poucos dias. Maria Benedita ouvia agitada, palpitante, não sabendo por onde escapasse. Prestes ao dizer e calando a tempo, como se defendesse o seu pudor. Não negava, não confessava, mas como também não sorria e tremia de comoção, era fácil adivinhar meia verdade ao menos. Mas então não sou sua amiga. Não tem confiança em mim? Faça de conta que sou sua mãe. Maria Benedita pouco mais resistiu. Gastara as forças e sentia a necessidade de revelar alguma coisa. Dona Fernanda escutou-a comovida. O sol vinha, já lambendo as cercâneas do banco. Não tardou que lhe estrepasse aos sapatos, a barra dos vestidos e aos joelhos. Mas nenhuma deu por ele. O amor as absorvia. A exposição de uma tinha para a outra um enlevo raro. Era uma paixão não sabida, não compartida, não adivinhada. Paixão que ia perdendo de índole e de espécie para se converter em adoração pura. A princípio, quando ela via a pessoa amada, passava por 2 estados muito diversos. Um que não podia definir: alvoroço, tonteira, pancadas no coração, quase um desmaio. O segundo era de contemplação. Agora era quase que só este. Tinha chorado muito. Consigo perder noites e noites de saudades. Pagou caro a ambição das suas esperanças. Mas não perderia nunca a certeza de que ele era superior a todos os demais homens. Um ente divino que, ainda não fazendo caso dela, mereceria sempre ser adorado. Bem, disse Dona Fernanda quando a amiga se calou de todo.
Vamos ao essencial, que é não ficar pensando à toa. Não, queridinha, isso de adorar a um homem que não faz caso da gente é poesia. Deixe-se de poesia. Olhe que só você perde no negócio, porque ele casa com outra. Os anos passam, a paixão monta na garupa deles. E um dia, quando você menos pensar, acorda sem amor nem marido. E quem é esse bárbaro? Isso não digo, respondeu Maria Benedita, levantando-se do banco. Pois não diga, acudiu Dona Fernanda, pegando-lhe nos pulsos e fazendo-a sentar nos seus joelhos. A questão principal é casar. Não podendo ser com esse, será com outro. Não, não caso. Só com ele? Nem sei se com ele, respondeu Maria Benedita, depois de alguns instantes. Gosto dele, como gosto de Deus, que está no céu. Virgem Santíssima, que blasfêmia! Duas blasfêmias, menina. A primeira é que não se deve amar a ninguém como a Deus. A segunda é que um marido, ainda sendo mau, sempre é melhor que o melhor dos sonhos.